O retentor, né? A boca de véia, o frande, o faneco, o caneco, Para com isso, cara, de brincar com o sobrenome da doutora. Pelo amor de Deus. Sempre existiu também, não é claro? Sim. Já a gente tem relatos daí de milênios antes de Cristo que já existia sexo. Hoje em dia tem sexo anal, mas tem uma liberdade hoje e se fala mais. Se desenvolveu novas técnicas, tem um jeito certo. Como é que se pratica? A pergunta é, como é que se faz sexo anal? Você quer aprender? Você quer aprender a relaxar o seu ânus para uma penetração? Não quero meu ânus, não. Ele quer! Não é o meu. Você quer? Por favor, vamos à ação. Não é o meu, cara. É pergunta de um seguidor. Eu vou dar uns conselhos só, certo? Então, Tá, para você aconselhe. não ficar tão... Bora começar? Não, pô, isso aí é no café, mano. Vamos começar aqui? Não, mano, não faça isso não. Começa lubrificando. Olha, a gente falou de rolo e tabaco e ele não se citou assim. Botou o cu no meio ali. Do episódio do Dudu é só fazer um exemplo. Pois é. Vamos O lá. doutor ensinou aqui, o urologista, ele Fala aí ensinou o que você aprendeu. Não, Qual a sua visão? eu não trabalho com todas as ferramentas que eu tenho aqui, não. Tem ferramentas minhas que estão lá no porão, trancada a 8 cadeados, com a chave jogada fora. E é. Tem. Agora, pode ser um defeito. Posso abrir esses cadeados. Me convença? Existe uma... Então, o sexo anal, voltando assim, ele é uma das coisas que você falou do tabu da virgindade, é outra coisa, né? Por ser uma área tão... Veja como gera assim, uma polêmica tão grande. E aí a gente cai muito naquilo do dificuldade, né? Do conseguir, do ganhar, do chegar ali. Então, é uma das coisas que sempre realmente me perguntam. E aí os conselhos que eu sempre dou, querer é o primeiro ponto. Você tem que querer. Não Tem que ter uma vontade lá dentro, não, né? não adianta você querer Do coração. porque o parceiro quer. É você querer. Presente de aniversário, eu digo anos, anel, Que não é presente. presente de aniversário, não é merecimento, não é nada. Você tem que querer. Até porque a gente tem ali no ânus os esfíncteres fechando, né? A gente trabalha ali numa continência. A continência é o quê? Fechado, né? Para manter ali. Não é feito pra essa parada, né? Então, assim, o que é que acontece? Ou Primeiro ponto é você relaxar. É. O segundo ponto é você entender que não tem lubrificação própria. Diferente do que a gente estimula no canal vaginal, que é você relaxar, você se excitar, e aí você vai ser penetrado, a gente não pode dar esse conselho para o ânus, porque o ânus não tem a lubrificação natural. Então, a gente precisa relaxar, lubrificar e querer. E aí E fazer vai a ser chuca, feliz. né? Antes. Não fazer a chuca. Tá vendo? O pessoal só ensina tudo errado Não aqui, os fazer seguidores. a chuca. Não fazer a chuca. Na verdade... Então, certo é passar cheque. Olha aí. Isso daí... Informação pra você. Olha aí. O que é que acontece? Pra todos nós, aos O que é que ouvintes, pô. acontece? Pra mim. Vai. Eu vou lembrar Vai. a vocês uma outra parte, né? Vai. Eu Pega sou do um assoalho lubrificante da garganta pélvico, aqui. né? Eu sou da questão da musculatura. Então, o que é que acontece? Por que a gente diz não fazer a chuca? Porque quando a gente está injetando ali, a gente está destruindo as bactérias que precisam estar ali para manter o equilíbrio, digamos assim, de proteção. Então, a gente não indica por conta disso. E a gente também não indica para evitar lacerações, fissuras anais, por conta disso. O que é que a gente indica? Se você sabe que você quer ter a relação partindo do primeiro princípio do querer, tenha um controle bom, alimentar, de evacuação, e a gente faz toda a análise desses pontos, de como tá, qual é o tipo do seu cocô, né? Porque assim, tem gente que diz, eu faço cocô todo dia, Isso mas já- é constipado. Isso aqui é broxante. Mas é. Qual o tipo do seu cocô? Mas é. Eu vou intercursar nesse botico. Se você... Isso é impraticável. Desculpa eu interromper, mas... Se você... Eu vou intercursar. Eu vou intercursar. Neste butico. Cara, pelo amor de Mas Deus. qual o tipo do seu cocô? Cara, por favor. Isso foi Fez bom. a chuca? Ah, não. Fez a chuca, não dá. Infelizmente não vai ser hoje. Ó, mas deixa eu dizer. Calma, Existe a chuca, que chama chuca, mas aí são flit enemas, existem dispositivos realmente, né, apropriados para fazer isso. Se você tiver a necessidade de fazer isso, existe que você procure realmente em farmácia o ideal, né, o aplicador para você fazer isso, porque existe um volume ideal de líquido que tem que colocar ali, a pressão ideal. Quando eu falo não fazer, é
é no sentido de evitar essas fazer- lacerações e fissuras, porque realmente quem tem a prática faz de todo jeito. Eu já vi coisas absurdas, minha gente, com Já viu? seringas, ouvi Ah, relatos assim. que susto, doutora. Eu já escutei de tudo, você não faz ideia. De coisas assim que você faz, eu disse, nossa, meu Deus do céu, dos riscos que acontecem. Então, assim, a gente não pode normalizar esta prática, mas que se você decidir fazer e seguindo todos aqueles Tá. querer lubrificar e relaxar realmente para aquilo ali, A frase, você se usa Deus, certo. a frase, se Deus fez é porque cabe, é tecnicamente aceitável ou não? Calma, isso aí é mito. Não é porque Deus fez que cabe. Disserte. De certo, a prova. Mas a prova. O É caso desse jeito. clínico em cima e embaixo, de certo. Eita, Jesus. Não. Se Deus Minha fez. gente, não. Mito, Não. gente, para. Não, gente, não para é. de tentar tudo. Não é assim. A doutora tá falando. Não é assim. Ó, e voltando aí para essa história, De tamanho, voltando de não sei do o tudo, quê, pererê, parará. até a questão, só fazendo assim, a quantidade de casos que tem de pessoas que vão fazer os testes, né, para ter relação anal com objetos. Acho que vocês, com certeza, todo mundo já teve Bitolas conhecimentos variadas, assim. né? Já. Não, Tem de bitola coisas que não- absurdas. Que eu falo por exemplo, a mesma coisa da chuca. Você vai fazer uma chuca, mas aí, sei lá, introduz uma seringa e a seringa acende no reto, fica preso. Você tem, lá olha, dentro, você tem que né? assistir o Barra News. Trola as coisas. Tem não, viu? Tem não. Você tem que assistir a uma aula. Vai O fazer último, outra agora, o último agora que a gente fez, botou uma cenoura de Olha 20 só. centímetros, parceiro. Isso foi nos Estados Unidos. E o que é mais intrigante, ele não sabe como foi parar Nunca lá, sabe. doutora. Nunca Ele sabem. Não sabe. Eu acho que é sabe. pelo período de Páscoa, Mas essas coisas. veja, veja como é ruim. As pessoas têm tanto Não, a gente tá problema brincando, mas na é horrível vida. isso daí. Não, eu sei. Mas assim, veja que nível, né? Vê que doido. Você precisar se esconder, você precisar usar objetos para você não assumir que você gosta daquilo e você não expor para ninguém, muitas vezes até casados, essa prática. E aí você começa a ter os riscos. E aí, lembrando, né? Tudo que você introduz é aquela história do esfíncter, ele vai fechar, vai formar o vácuo lá dentro. E aí, realmente, é bem arriscado e é bem perigoso. É horrível. Dependendo do quanto ele for, do quanto ele subir, você tem que ir para uma sala de cirurgia, realmente, para tirar. E aí, é bem punk. Não. Mas eu esqueci o que tu perguntou. Não, é se Deus fez, é Se porque Deus cabe. fez, cabe. Ah. Tipo, cabe. Qualquer. Não. Não. É Não. saudável desistir, né? Vamos não, lá. não. Vote. É o seguinte, a história do que o sexo começa no cérebro, né? De você ir alimentando e aí você disparar a cascata, né? O homem é assim, né? Excitou, ejaculou, não, acabou. A mulher, ela é assim, eu digo que ela é um círculo que vai subindo e descendo. E o que é que eu quero dizer com isso? Pra gente, quando a gente excita e a gente lubrifica, o canal vaginal, ele distende. Ele não só distende de comprimento, quanto de volume, certo? Então, assim, quando me excito, eu tenho uma distensão e um aumento do diâmetro. Por que é importante saber disso? Porque aí, voltando do tamanho, a gente torna muito mais prazeroso e, nesse caso, né, a gente se torna mais confortável. Não é que cabe tudo, mas a gente tem um melhor conforto na penetração de acordo com o tamanho ali do pênis do cara. Eu nem vou entrar em outras coisas que se você pensou aí não em pensei em cabelo, nada. né? Enfim, mas no pênis, sim. E aí o contrário também é uma via de regra, que é o que eu sempre trabalho com as mulheres. As mulheres nunca devem ter relações sem estarem excitadas e lubrificadas delas. Por quê? Porque se eu não estou excitada, se eu não lubrifiquei, eu não distendi o meu canal vaginal. E eu não vou ter um sexo tão prazeroso como uma mulher que foi para a penetração só com um lubrificante tópico ou sem nenhum lubrificante tópico. Entende? O tesão do mijo, que o Diógenes falou do tesão do mijo, senão a gente vai voltar, porque você falou que essa é uma pauta. Né? O tesão ele é real, ele existe. Né? Existe. Existe, não. Naquela hora eu ia falar só assim, que ele é um dos marcadores. Né? Quando a gente diminui... quando o homem ele começa a ter as perdas das ereções matinais. Né? Isso é o normal. Quando você começarem a ver, gente, não estou acordando mais tão como eu acordava.
Não tá tão, tá diminuindo porque mijou na cama? rigidez peniana. Não, é bom você começar e passar pelo urologista. Por isso que eu sempre não sei se ele conversou isso aqui com vocês. Porque Não, é eu uma tava coisa tão assim que eu excitado. gosto sempre de perguntar. Às vezes, quando ele pergunta, quando ele faz assim, não estou conseguindo, quando eu tenho a penetração, logo em seguida já morreu. Fala assim, morreu. Aí a gente sempre pergunta, e aí, como é que tá de manhã? Como é que está a questão das ereções matinais? Está diminuída, não está? É só para ser um marcador também de você identificar como é que está o corpo. A gente tá... Pode chegar, aqui tudo pode, só não pode de fora tu ficar. Dá o play no pode.